Meu nome é Laura e aos 29 anos eu achava que finalmente tinha feito as pazes com o sentimento de ser uma estranha na minha própria família adotiva. Essa ilusão, no entanto, despedaçou-se durante o jantar de aniversário de 60 anos do meu pai em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Minha irmã, Sofia, ergueu sua taça, sorriu com desdém e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: Laura, por favor, procure outra mesa. Esta aqui é para a família, não para agregadas. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Mas aquele momento de humilhação se tornou o gatilho para a mudança de toda a minha vida. Se você está vendo isso e sabe que família nem sempre é definida pelo sangue, escreva nos comentários o que família significa para você, clique em curtir e se inscreva se quiser saber como eu transformei a noite mais humilhante da minha vida no meu maior triunfo. Eu tinha 3 anos quando os Mendes me adotaram de um abrigo. Meus pais biológicos haviam morrido em um acidente de carro 6 meses antes, e eu passei de um lar temporário para outro até que Amanda e Ricardo Mendes me levaram para sua casa no Morumbi, um bairro nobre de São Paulo. Lembro-me vagamente daquele primeiro dia, do perfume floral de Amanda quando ela me abraçou apertado, da risada alta e calorosa de Ricardo, enquanto ele me girava na sala de estar ensolarada, e do quarto rosa com uma cama de dossel e bichos de pelúcia no parapeito da janela. Por cerca de 2 anos, tudo pareceu perfeito. Eu os chamava de mãe e pai. Aprendi a andar de bicicleta no quintal e dormia todas as noites com a sensação de estar segura novamente. Vídeos de família antigos mostram a felicidade genuína em nossos rostos. Ricardo acariciando meu cabelo e Amanda dizendo com orgulho: "Essa é nossa filha." Tudo mudou quando eu fiz 5 anos e Amanda deu à luz Sofia. Eu estava animada para ter uma irmãzinha, acreditando ingenuamente que seríamos melhores amigas. Da minha mesada, eu até comprei um ursinho de pelúcia para ela. Mas assim que Sofia nasceu, senti que algo havia mudado na nossa família. No início, eram coisas pequenas. Minhas histórias de ninar ficaram mais curtas, enquanto Sofia tinha rituais completos para dormir. Vários livros, canções, beijos. Quando parentes vinham visitar, eu era brevemente apresentada, enquanto Sofia era passada de colo em colo como um tesouro precioso. Frases como, ela tem o nariz do Ricardo, ou esses são claramente os olhos da Amanda, me lembravam constantemente que eu nunca compartilharia essa conexão biológica. Quando entrei na primeira série, a diferença no tratamento era inegável. Sofia, aos 3 anos, ganhou aulas caras de balé, enquanto meu pedido para ter aulas de arte não cabia no orçamento. Nas fotos de família, eu ia sendo empurrada cada vez mais para a borda. Às vezes, era preciso olhar 2 vezes para me encontrar. Nas minhas reuniões de pais e mestres, Amanda e Ricardo apareciam por obrigação, mas para as apresentações da pré-escola de Sofia, eles tiravam folga do trabalho e chegavam cedo, com a câmera na mão. Quando eu tinha 8 anos, Tiago nasceu. Outro filho biológico dos Mendes, outra mudança na dinâmica familiar. Eu já tinha aceitado meu papel de a de fora que ajuda. Tornei-me a babá automática, cuidando de Sofia enquanto meus pais se concentravam em Tiago. Eu fazia minha lição de casa na mesa da cozinha, cercada de barulho, enquanto Sofia estudava no escritório silencioso, com apoio. O Natal contava a história mais clara. Quando eu tinha 11 anos, ganhei um vestido prático e material escolar. Sofia e Tiago desembrulharam uma casa de bonecas caríssima e o mais novo console de videogame. Eu fingia não notar e tentava ser grata, mas a mensagem era clara. Eu era uma obrigação, não um motivo de alegria. Em algum momento, acreditei que o desempenho acadêmico poderia ser meu caminho para o reconhecimento deles. Mergulhei nos estudos, trazendo para casa notas 10 e prêmios. Meus pais reagiam com um aceno de cabeça fugaz ou um muito bem distraído. Mas na mesma semana em que ganhei a Feira de Ciências Regional, Sofia aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas, e isso foi comemorado com jantar especial, fotos e horas de histórias. Apesar de tudo, desenvolvi uma força que me sustentaria mais tarde. Aprendi a valorizar minhas próprias conquistas, a encontrar meu valor em minhas habilidades e não na validação externa. E, no entanto, uma dor permanecia, o desejo profundo de ser amada como meus irmãos. À noite, eu imaginava um mundo onde os Mendes me olhavam com o mesmo carinho,
onde minha adoção era uma história de amor, e não uma nota de rodapé silenciosa. Quando cheguei ao Ensino Fundamental 2, eu era uma mestra na sobrevivência emocional. Comemorava meus sucessos em silêncio, estabelecia metas e as perseguia sozinha. Mas, por mais independente que eu me tornasse, uma parte de mim continuava ansiando por um verdadeiro pertencimento. Por amor sem condições, esse anseio me acompanhou como uma sombra por anos. O ensino médio deveria ter sido um novo começo, mas apenas tornou a diferença entre mim e minha família adotiva mais visível. Eu me envolvi no jornal da escola e na equipe de debate, enquanto Sofia se tornava a aluna perfeita e popular. Bonita, charmosa e mimada. Com 4 anos de diferença de idade, ela possuía um poder social que eu nunca tive. No meu 2º ano, ganhei a prestigiada Bolsa de Mérito Acadêmico por desempenho excepcional. Mas nem mesmo esse sucesso foi suficiente para ganhar o orgulho deles. Quando corri para casa para contar a novidade, uma bolsa que cobriria metade dos custos da universidade, minha mãe apenas ergueu o olhar brevemente, enquanto ajudava Sofia a se maquiar para um baile da escola, e disse: "Que bom, querida, mas fale baixo, Sofia precisa se concentrar." Mais tarde, naquela noite, meu pai passou meia hora fotografando Sofia em seu vestido de festa, mas uma semana depois, ele esqueceu de ir à minha final de debate. A crescente divisão ficou ainda mais clara durante as inscrições para a faculdade. Uma noite, no jantar, meus pais falavam com entusiasmo sobre as universidades de elite que estavam de olho para Sofia, INSPER, FGV, e sobre os contatos que usariam para ajudá-la. Quando mencionei que estava interessada na UFPE, em Recife, meu pai franziu a testa. "Você sabe que não podemos bancar seus custos de vida em outro estado, Laura", disse ele entre garfadas de assado. "A FATEC aqui perto tem um bom programa de gestão." "Mas vocês estão economizando para a Sofia talvez fazer um intercâmbio", respondi, arrependendo-me das palavras imediatamente. "Isso é diferente." Minha mãe me interrompeu friamente. "Nós planejamos a educação dos nossos filhos desde antes de eles nascerem." Aquelas 2 palavras, nossos filhos, pairaram no ar como uma fronteira que me excluía. Levantei-me da mesa, chorei silenciosamente no meu quarto e depois voltei às minhas inscrições com nova determinação. A crueldade de Sofia atingiu o auge no meu último ano. Lembro-me vividamente da noite da minha festa de formatura. Depois de meses de trabalho duro na livraria, comprei um vestido azul simples, mas elegante. Na noite anterior à festa, voltei para a casa de um grupo de estudos e encontrei meu vestido manchado, ensopado de suco de uva tinto. A garrafa vazia estava visivelmente sobre a escrivaninha de Sofia. Quando a confrontei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, ela ergueu as sobrancelhas e disse com falsa preocupação: "Ah, deve ter sido um acidente. Você não deveria tê-lo deixado pendurado na porta." Como esperado, meus pais acreditaram nela. Meu pai me deu 200 e disse que eu poderia procurar algo novo no shopping no dia seguinte, como se a alegria pudesse ser simplesmente substituída. Acabei usando um vestido emprestado de uma amiga e a noite teve o gosto da humilhação. Mesmo na escola, eu mal encontrava refúgio. De alguma forma, Sofia convenceu seus colegas de que eu era adotada e indesejada, com detalhes inventados que me transformavam em uma figura trágica. Os boatos chegaram até o meu ensino médio. Eu ouvia os sussurros, as piadas, os olhares curiosos. Nem meus sucessos acadêmicos ofereciam proteção. Para minha competição de projeto de ciências, pesquisei por meses sobre gestão sustentável de recursos hídricos urbanos. O projeto ganhou o 1º lugar estadual e me rendeu reconhecimento de organizações ambientais. 2 anos depois, descobri que Sofia havia apresentado um projeto quase idêntico, usando meus materiais antigos que estavam no porão. Ela também ganhou, e meus pais convidaram toda a família para celebrar sua conquista criativa. Tiago, meu irmão mais novo, logo seguiu o exemplo dela. Quando ele chegou ao ensino fundamental, assumiu a atitude desdenhosa de Sofia em relação a mim. Ele me chamava de a colega de quarto em vez de irmã. Quando eu o ajudava com matemática ou o levava ao futebol, recebia um obrigado sem entusiasmo, se tanto. O único raio de luz naqueles anos foi minha professora de português, a professora Daniela. Ela reconheceu algo em mim que minha família nunca quis ver: potencial, força,
um desejo de ser reconhecida. Uma tarde, ela me entregou folhetos informativos sobre bolsas de estudo na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Você tem o que é preciso, Laura, disse ela com um olhar caloroso. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Com seu apoio e recomendação, me inscrevi em 7 universidades, incluindo a UFPE. À noite, quando a casa estava quieta, eu polia minhas redações e vasculhava programas de bolsas. Quando as cartas de aceitação chegaram na primavera, incluindo uma bolsa integral acadêmica da UFPE, permiti-me um momento de pura alegria. Mas a ideia de contar à minha família a diminuiu imediatamente. No jantar, quando anunciei minha decisão, meus pais trocaram olhares preocupados. Recife é muito longe, disse minha mãe, evasiva. E quem vai ajudar com o Tiago e a Sofia quando precisarmos de alguém? Vocês vão se virar, respondi calmamente, esforçando-me para suprimir a amargura em minha voz. O verão antes da faculdade passou em uma névoa de preparativos e expectativa silenciosa. Enquanto meus pais levaram Sofia em uma viagem de 2 semanas pela Europa para expandir sua educação cultural, eu trabalhava em turnos duplos na livraria para pagar tudo o que a bolsa não cobria. Quando voltaram, falaram entusiasticamente sobre os pontos turísticos e trouxeram presentes para Tiago, mas mal mencionaram minha iminente partida. Em agosto, empacotei minha vida em 2 malas e uma bolsa de viagem. Ninguém se ofereceu para me levar ao aeroporto de Guarulhos, então chamei um Uber. Minha mãe saiu brevemente antes da partida, me deu um abraço fugaz e uma nota de $100. Meu pai acenou da porta, meio de costas. Sofia nem se despediu. E Tiago me deu um high five, distraído antes de voltar ao seu videogame. Quando o carro se afastou da calçada, longe da casa que fora meu lar desde os 3 anos, senti uma estranha mistura de dor e liberdade. A família por cujo reconhecimento lutei por 16 anos havia me mostrado definitivamente qual era o meu lugar em sua hierarquia de afeto. A caminho de uma vida desconhecida em Recife, a mais de 2.000 quilômetros de distância, eu me perguntei se algum dia experimentaria aquele amor incondicional e aceitação que tanto desejei. Quando pisei no campus da UFPE, senti uma estranha mistura de medo e excitação. Minha vida inteira tinha se desenrolado em um raio de poucos quilômetros ao redor de São Paulo, e agora eu estava sozinha em Recife, longe de tudo que era familiar. O campus se estendia à minha frente, o mar de Boa Viagem brilhava ao longe, e estudantes passavam por mim com passos determinados, enquanto eu segurava o mapa do campus com as mãos suadas. Meu quarto na residência universitária foi a primeira vez que dividi um espaço com alguém que não era da família. Quando abri a porta, fui recebida por uma onda de energia. Júlia Santos, minha colega de quarto, designada aleatoriamente, já estava decorando seu lado. Pisca-piscas pendiam na parede e uma tapeçaria colorida estava sendo fixada. Você deve ser a Laura, ela exclamou animada, largando tudo e me dando um abraço espontâneo. Achei que você fosse um fantasma. Deixei a cama perto da janela para você. A luz é melhor pela manhã. Esse pequeno gesto de consideração me atingiu de forma inesperada. Mais consideração do que eu havia recebido de Sofia em anos. As primeiras semanas foram um aprendizado intenso. Eu estava acostumada a ter responsabilidades, mas a vida em uma grande universidade, equilibrando cursos, prazos e novos contatos, testou minha independência. Júlia rapidamente se tornou minha guia não oficial. Ela me arrastava para eventos do campus, me apresentava aos seus amigos e garantia que eu realmente vivesse a vida universitária. Você trabalha demais, disse ela em uma noite de sexta-feira, tirando o livro de marketing da minha mão. Hoje vamos à festa na casa de praia. Você vem e vai se divertir, quer queira, quer não. Fui relutante e fiz uma descoberta surpreendente. Pessoas que não sabiam nada sobre meu passado me viam simplesmente como Laura. Não como a filha adotiva, não como a estranha. Para eles, eu era interessante, inteligente, engraçada. Quando finalmente aprendi a me abrir, essas amizades pareceram diferentes, escolhidas, não forçadas, construídas sobre conexão genuína, não sobre obrigação. Nas aulas, também encontrei algo que nunca esperei. Eu tinha um talento natural para marketing. O professor Wilson elogiou minha análise na aula de princípios de marketing e me pediu para apresentar minhas ideias para todo o auditório. Quando me vi diante de 200 colegas,
Minha voz estava calma, meus pensamentos claros, uma autoconfiança que eu nunca havia sentido em casa. Depois da aula, ele me disse: "Você tem uma compreensão intuitiva do comportamento do consumidor, Laura. Já pensou em se especializar em marketing digital? É o futuro. Mentes como a sua irão moldá-lo." Suas palavras plantaram uma semente que logo se tornou minha direção profissional. Declarei marketing como meu curso principal, com foco em mídias digitais, e mergulhei com entusiasmo em cursos que finalmente se alinhavam com minhas forças. O contato com minha família logo diminuiu para mensagens de texto superficiais e telefonemas forçados em feriados. Minha mãe contava sobre os torneios de futebol de Tiago e os sucessos sociais de Sofia, mas raramente perguntava sobre minha vida em Recife. Quando mencionei que tinha entrado para a lista de honra no primeiro semestre, ela apenas respondeu: "Que bom, querida, você viu as fotos da festa de 15 anos da Sofia?" Enquanto minha família ignorava meus sucessos, meus amigos me celebravam. Eles me surpreenderam no meu aniversário de 20 anos com uma festa na nossa pizzaria favorita. Enquanto isso, meus pais o esqueceram completamente. Quando conseguiram um cobiçado estágio de verão em uma agência de marketing de Recife, meus pais reagiram com um cansado "muito bem", enquanto o professor Wilson me convidou para almoçar e discutir meu futuro. Os feriados se tornaram um conflito interno. Voar para casa apenas para sentir indiferença parecia inútil, mas ficar sozinha no dormitório vazio era igualmente desolador. Júlia resolveu o problema no segundo ano. "Você vai passar a Páscoa com a gente", ela anunciou, sem aceitar um "não". Minha mãe já perguntou sobre suas restrições alimentares e meu pai está arrumando o quarto de hóspedes. O feriado com os Santos na casa deles em Salvador, Bahia, me mostrou o que a família realmente pode significar. Eles me incluíram naturalmente. Ajudei a cozinhar, fui incluída nas piadas internas. Minhas histórias foram ouvidas com interesse genuíno. A senhora Santos até colocou uma foto emoldurada minha e de Júlia na lareira, entre as fotos da família. "Você é como uma irmã para a Júlia agora", disse o senhor Santos, simplesmente, quando me viu olhando a foto. "Então, você é da família." Chorei no banheiro mais tarde, comovida por aquele afeto sem esforço que eu procurei por toda a minha vida. No verão, após o meu terceiro ano, consegui um estágio na Pulso Digital, uma renomada agência de marketing com foco em clientes de tecnologia. Minha supervisora, Natália Ribeiro, reconheceu imediatamente meu pensamento analítico e minha abordagem criativa para estratégias. No meio do verão, ela me transferiu responsabilidades por grandes projetos de clientes, uma raridade para estagiárias. "Você tem uma perspectiva excepcional", disse Natália em minha avaliação de desempenho. "Você vê conexões que os outros perdem e não tem medo de desafiar o pensamento convencional." Durante esse estágio, notei uma lacuna no mundo do marketing digital. A maioria das agências tratava todos os clientes com os mesmos padrões, com estratégias idênticas, sem considerar as especificidades de seus públicos-alvo e seu comportamento real. Comecei a desenvolver um conceito de marketing digital adaptativo, um método que usaria dados em tempo real para personalizar e ajustar campanhas dinamicamente. Quando apresentei minha ideia a Natália, ela me conectou com Jordano Vasconcelos, um investidor especializado em tecnologias de marketing. Nossa reunião planejada de meia hora se transformou em uma intensa conversa de 3 horas, na qual refinamos o modelo de negócios e possíveis campos de aplicação. No final do verão, Jordano me prometeu verbalmente um financiamento inicial, desde que eu apresentasse um plano de negócios detalhado após a formatura. Meu último ano de faculdade passou voando, entre exames finais, planos de negócios e inscrições em programas de aceleração de startups. O contraste entre minha ascensão profissional e o completo desinteresse da minha família atingiu seu auge quando me formei com honras, laurea acadêmica, e ninguém da minha família apareceu. Uma emergência com o encanamento, minha mãe explicou vagamente quando liguei na véspera. "E a Sofia tem sua apresentação de dança no fim de semana. Você entende, certo?" Eu entendia, até demais. Os pais de Júlia vieram em vez disso. Trouxeram flores e nos levaram para jantar após a cerimônia. A senhora Santos tinha até preparado um álbum de recortes, cheio de fotos, ingressos e memórias que Júlia havia guardado para mim. "Estamos tão orgulhosos de você", disse ela, apertando minha mão. "Não importa o que você faça a seguir,
Você tem pessoas que te apoiam. Após a formatura, mergulhei no empreendedorismo e, com o capital inicial de Giordano, fundei a Adaptive Edge Marketing. Aluguei um pequeno estúdio em Boa Viagem, Recife, e transformei metade dele em escritório. Dias de 16 horas se tornaram rotina enquanto eu construía a empresa do zero, desenvolvia algoritmos, fazia apresentações, conquistava clientes. O primeiro ano foi implacável. Sucessos curtos, seguidos de retrocessos, problemas técnicos, noites sem dormir e a sensação constante de que eu havia me superestimado. Mas, gradualmente, cliente por cliente, sucesso por sucesso, a Adaptive Edge começou a ganhar terreno. Minha abordagem inovadora de adaptar campanhas de marketing em nível individual gerou resultados que os métodos tradicionais não conseguiam alcançar. Nesse período, reduzi o contato com minha família ao mínimo. Em vez disso, construí um novo círculo de amigos, mentores e colegas. Pessoas que me valorizavam por quem eu realmente era. Quando Júlia ficou noiva, ela me pediu para ser sua madrinha de casamento. Quando assinei meu primeiro contrato de 6 dígitos, Natália e Giordano me levaram para comemorar. Essas eram as pessoas que estavam realmente lá, que viam meus sucessos e compartilhavam minhas derrotas. Aos 26 anos, 3 anos após a faculdade, minha pequena ideia havia se tornado uma agência respeitada com 12 funcionários. Uma empresa boutique com reputação crescente e uma lista de clientes impressionante. O vazio em mim, onde antes estava o desejo pelo amor familiar, não havia desaparecido completamente, mas havia diminuído, preenchido por relacionamentos significativos e uma vida que eu mesma havia criado. Então veio a ligação que mudou tudo. Um convite para o aniversário de 60 anos do meu pai, Nin O Terraço, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Depois de anos de silêncio, minha família de repente queria que eu aparecesse, mas eu logo descobriria que não era por reconciliação. Em apenas 3 anos, a Adaptive Edge havia passado de uma ideia de uma pessoa para uma agência próspera, ocupando um andar inteiro em um prédio comercial no centro de Recife. Minha equipe cresceu para 20 talentosos e dedicados indivíduos que compartilhavam minha visão. Revolucionar o marketing digital com algoritmos adaptativos e personalização em tempo real. O grande avanço veio com o cliente Vertex Tecnologia, uma empresa de eletrônicos em ascensão que lutava para se destacar da concorrência. Nossa campanha aumentou sua taxa de conversão em 70% em 3 meses, gerou comoção no setor e levou a um estudo de caso que atraiu novos clientes de grande porte. De repente, as mesmas empresas que haviam ignorado minhas ligações anteriores queriam agendar reuniões pessoais. Pouco depois, um artigo saiu na Revista Exame, 30 abaixo de 30. Laura Mendes, a agregada, que está reinventando o marketing digital. O artigo não descrevia apenas minhas inovações de negócios, mas também minha jornada pessoal. Da rejeição em minha família adotiva a uma cultura empresarial baseada em pertencimento e reconhecimento. Eu nunca planejei revelar tanto da minha vida pessoal, mas a jornalista fez perguntas que romperam barreiras que eu mantive erguidas por anos. Quando o artigo foi publicado, meu celular literalmente explodiu. Parabéns de colegas, consultas de clientes em potencial, pedidos de entrevista de revistas. Eu estava sentada no meu escritório, lendo as mensagens, quando um nome apareceu na tela que eu não via há meses. Mãe Amanda Mendes. Fazia 8 meses desde a última vez que ela havia me ligado diretamente. Nossa comunicação se limitava a mensagens de grupo em feriados e telefonemas ocasionais e constrangidos. Laura é a mamãe, disse ela quando atendi. Sua voz tinha aquele tom levemente ausente, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Como você está, querida? A palavra carinhosa, depois de tantos anos de distância emocional, pareceu quase bizarra. Bem, respondi cautelosamente. Está tudo bem? Claro, tudo maravilhoso, disse ela, rápido demais. Na verdade, estou ligando porque seu pai faz 60 anos no mês que vem. Estamos planejando um jantar especial no terraço no dia 16. A família toda estará lá, tios, primos. Gostaríamos muito que você viesse. O convite me surpreendeu. Eu havia perdido as últimas 3 reuniões de família sem que ninguém perguntasse por mim. Isso é inesperado, murmurei. Bem, é um marco importante, ela continuou.
E Sofia vai trazer o Bento, seu noivo, da família Bittencourt. Eles acabaram de marcar a data do casamento para a primavera. Sua voz estava cheia de orgulho. Um tom que eu nunca ouvi quando se tratava de mim. Depois de uma breve pausa, ela acrescentou. Aliás, eu vi o artigo sobre sua empresa. Ricardo me mostrou. Você realmente conquistou muito. Naquele momento, tudo se encaixou. O artigo na Exame havia mencionado o valor de mercado estimado da Adaptive Edge. Pela primeira vez, minha família adotiva não me via apenas como a agregada, mas como alguém cujo sucesso poderia ser exibido publicamente. Vou verificar minha agenda. Eu disse, sem me comprometer. Eu te aviso nos próximos dias. Assim que desliguei, liguei para a doutora Flávia Bastos, minha terapeuta desde o 2º ano da faculdade. Marcamos uma sessão para aquela mesma noite. O que você espera ganhar indo até lá? Ela perguntou, enquanto eu nervosamente torcia um lenço nas mãos. Eu não sei, admiti. Uma parte de mim espera que eles tenham mudado, que finalmente me vejam como igual. Mas outra parte acredita que agora é tudo sobre aparências, porque fui mencionada publicamente. E se isso for verdade? Ela perguntou gentilmente. Então eu preciso aprender a me proteger. Respondi percebendo, enquanto falava, que essa era a verdade. Eu preciso de limites. Elaboramos estratégias sobre como eu poderia permanecer emocionalmente calma, quando eu poderia me retirar, como lidar com possíveis provocações. Fui para casa com um senso mais claro dos meus próprios limites e expectativas. No fim de semana seguinte, procurei uma roupa adequada. Racionalmente, eu sabia que era apenas roupa, mas emocionalmente era minha armadura. Eu queria vestir algo que exalasse força e sucesso quando eu enfrentasse as pessoas que me fizeram sentir pequena por anos. Em uma boutique na rua Oscar Freire, em São Paulo, eu tinha uma viagem de negócios. Eu o encontrei, um terninho azul marinho perfeitamente cortado, com um fio de prata fino que brilhava na luz. Ele transmitia exatamente a imagem que eu queria, soberana, autoconfiante, intocável. A vendedora me entregou um colar de prata simples que se encaixava perfeitamente na minha clavícula. Quem quer que você esteja tentando impressionar, disse ela com um sorriso conhecedor, não vai conseguir tirar os olhos de você. Eu não me visto para impressionar ninguém, respondi calmamente. Eu me visto para me lembrar de quem eu sou. Quanto mais a data se aproximava, mais inquieta Júlia ficava. Em nosso brunch semanal, ela largou o garfo com energia. Eu não confio neles, disse ela rispidamente. Depois de tudo que eles fizeram com você, esse interesse repentino é conveniente demais. Eu sei, respondi em voz baixa, mas eu preciso ver por mim mesma se algo mudou. Prometa que vai me ligar se der errado, ela insistiu. Eu posso ter uma desculpa de emergência pronta para te trazer de volta a Recife imediatamente. Eu sorri agradecida. Eu prometo, mas desta vez eu tenho que lidar com isso sozinha. Na noite anterior ao voo, repassei inúmeros cenários na minha cabeça. Conversas educadas, falsa gentileza, rejeição aberta ou, pior, o mesmo desprezo sutil de sempre. Eu não estava empacotando apenas minha roupa, mas também minhas ferramentas emocionais. Exercícios de respiração, visualizações, a frase que a doutora Flávia havia me ensinado. O tratamento deles reflete os limites deles, não o meu valor. Na manhã do dia 16, voei de Recife para São Paulo. Pela janela do avião, vi as paisagens familiares de São Paulo e senti um misto de nostalgia e inquietação. Eu havia reservado um carro alugado em vez de pedir que me buscassem. Um pequeno, mas significativo, ato de independência. Enquanto dirigia por São Paulo, lugares antigos surgiram. Minha escola, o parque onde eu costumava ler quando precisava de paz, a livraria onde trabalhei. Cada lugar carregava memórias, mas pareciam pertencer a outra pessoa. Cheguei ao terraço meia hora mais cedo, de propósito, para me recompor. O restaurante ficava no último andar de um dos edifícios mais elegantes da cidade. Discreto, mas requintado. O maître confirmou a reserva. Os Mendes reservaram a sala privada Westview, ele explicou, me guiando pelo salão com vista para o pôr do sol sobre o horizonte de São Paulo. Os outros chegarão em breve. Sozinha na sala opulenta, respirei fundo e lembrei a mim mesma que eu não era mais a criança adotada insegura, implorando por amor. Eu era Laura Mendes, fundadora e CEO de uma empresa de sucesso. Uma mulher que aprendeu a conquistar seu próprio espaço
espaço. Uma mulher que construiu uma vida cheia de significado e conexões genuínas. Apesar de sua família, não por causa dela. Cerca de 20 minutos depois, a porta se abriu e eles entraram, um por um. Primeiro, meus pais, Amanda, elegante como sempre, embora um pouco tensa, e Ricardo, barulhento e autoconfiante como sempre. Depois, tios e primos que eu mal reconheci. Pessoas que eu via pela última vez em noites de Natal. Finalmente, Sofia uma apareceu, de mãos dadas com um homem alto e bonito que presumi ser seu noivo, Bento. Seguido por Tiago, agora ele mesmo, um estudante universitário. Laura! Exclamou minha mãe com uma cordialidade forçada, cujo calor não alcançava seus olhos. Você parece muito profissional. A hesitação dizia tudo. Ora, a empresária de sucesso, disse meu pai, batendo sem jeito no meu ombro. Você sempre teve jeito para os números. Assim começou a noite, com uma gentileza superficial sob a qual a velha distância permanecia como uma parede invisível. Meus parentes assumiram o tom dos meus pais, variando em frases como: ouvimos dizer que você está indo bem em Recife. Nenhum perguntou por detalhes ou mostrou interesse genuíno. Enquanto os garçons serviam champanhe, eu automaticamente deslizei para o meu antigo papel, presente, mas à margem. Sorrindo, educada, quieta, as conversas fluíam ao meu redor, como sempre, raramente, para mim. A única diferença era que, desta vez, eu entendia o que estava realmente acontecendo, e não me sentia mais culpada por não merecer o desinteresse deles. Então, Sofia veio até mim, Bento firmemente ao seu lado. Laura, disse ela naquele tom falsamente doce que ela havia aperfeiçoado desde a escola. Quero te apresentar meu noivo, Bento Bittencourt. Bento, esta é minha irmã. Adotiva, Laura. Ela enfatizou a palavra adotiva desnecessariamente, como se quisesse deixar claro para todos onde estava a fronteira. Estendi a mão para Bento. Seu aperto firme revelava a educação de um homem que aprendeu cedo a impressionar. Bittencourt? Pensei imediatamente. Grupo Bittencourt de Investimentos. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Sim, é a empresa do meu pai. Você conhece? Nós nos cruzamos durante minha última rodada de financiamento, expliquei calmamente. Eles decidiram não investir na época, mas a análise deles foi impressionantemente completa. Um breve brilho de reconhecimento passou por seu rosto. Adaptive Edge. Era você. Mundo pequeno. O rosto de Sofia mudou quase imperceptivelmente. Sua cena planejada de me impressionar com o status de Bento havia saído pela culatra. A família do Bento, aliás, tem uma casa de verão em Trancoso. Ela interrompeu rapidamente, para trazer a conversa de volta ao terreno social. Estamos pensando em nos casar lá no ano que vem. Que lindo, respondi educadamente, mais distante. Desejo tudo de bom para vocês. Quando nos sentamos para jantar, notei imediatamente a disposição dos lugares, cuidadosamente arranjada como um diagrama de poder familiar. Meus pais na cabeceira, Sofia e Bento à direita, Tiago à esquerda. Eu estava sentada mais abaixo, entre dois primos distantes que mal trocaram uma palavra comigo. Até mesmo o arranjo espacial refletia a hierarquia emocional que senti por toda a vida. Algumas coisas nunca mudam. Elas apenas são embaladas de forma mais elegante. O primeiro prato foi servido, vieiras sobre risoto de açafrão, artisticamente decoradas com microverdes e redução balsâmica. Eu sorria, falava frases educadas e observava a dinâmica com a clareza fria de quem aprendeu a manter distância. Meu pai conduzia a conversa como de costume, alto, autoconfiante, convencido de sua própria genialidade. A conta da Johnson quase foi para a concorrência. Ele se gabava, gesticulando com o garfo. Mas depois que falaram comigo, eles sabiam onde estava a verdadeira competência. O tom familiar e presunçoso trouxe lembranças. Inúmeras noites em que fui forçada a assentir com reverência. Minha mãe desempenhava seu papel habitual, complementando suas histórias, rindo nos momentos certos, direcionando as conversas. Ricardo, conte sobre o jantar de gala beneficente do mês passado. Ela interrompeu, perfeitamente cronometrada, para desviar a atenção para os sucessos sociais da família. Sofia sentava-se no lugar de honra ao lado deles, ocasionalmente girando seu anel para que ele capturasse a luz.
e me lançava olhares de avaliação. Sua postura, seus gestos, sua posição. Tudo servia para confirmar seu lugar no centro. Laura, chamou tia Margarida finalmente do outro lado da mesa. Amanda disse que você está fazendo algo com computadores em Recife. Antes que eu pudesse responder, Sofia interveio. Ela trabalha com publicidade, tipo aquela série Mad Men, só que com o Facebook. Seu tom zombeteiro transformou meu trabalho em uma anedota trivial. Na verdade, respondi calmamente, a Adaptive Edge desenvolve algoritmos proprietários que adaptam o marketing digital em tempo real ao comportamento do usuário. Fomos recentemente indicados ao Prêmio de Inovação da ADVB. Houve um momento de silêncio, então meu pai pigarreou. Falando em prêmios, ele começou rapidamente. O time de futebol do Tiago joga a final regional no próximo fim de semana. 3º ano consecutivo, disse ele, orgulhoso. E assim foi, como sempre. Meu sucesso preencheu o espaço, mas eles fizeram de tudo para abafá-lo. Minhas conquistas eram mencionadas apenas o tempo suficiente para cumprir a polidez, antes que a atenção voltasse para meus irmãos. Eu esperava essa dinâmica, e ela não me atingia mais como antes. O reconhecimento que eu tanto ansiava agora vinha de pessoas cuja opinião realmente importava para mim. Quando o segundo prato foi servido, Sofia começou com seus típicos comentários passivo-agressivos, um tom que ela havia aperfeiçoado desde a escola. Esse terninho é realmente muito prático, ela observou, com uma voz adocicada que não deixava dúvidas de que não era um elogio. Eu acho que as mulheres parecem muito mais atraentes em vestidos em ocasiões especiais. Ah, você está ótima, querida, respondeu minha mãe diplomaticamente. Nem toda mulher se sente confortável em estilos femininos. Eu sorri serena. Um terninho bem cortado se encaixa em qualquer ocasião, eu disse calmamente, não me deixando provocar. Então, me virei para Bento. Ouvi dizer que seu pai expandiu o portfólio de tecnologia da sua empresa no último trimestre. Houve alguma aquisição interessante na área de marketing? Bento pareceu aliviado com o tópico objetivo. Na verdade, sim, estamos investindo fortemente em plataformas de análise baseadas em IA. O setor de vocês está atraindo muito capital. Sofia, visivelmente irritada por a conversa ter escapado dela, colocou a mão possessivamente em seu braço. Querido, você disse que não ia falar de negócios hoje à noite. É o aniversário do papai. Nesse momento, meu pai se levantou com uma taça de champanhe na mão. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, começou ele com sua habitual autossatisfação. 60 anos neste mundo, e posso me considerar um homem de sorte. Sucesso na profissão e, mais importante, sucesso na família. Seu olhar percorreu a mesa, fixando-se em Sofia e Tiago, antes de passar por mim quase imperceptivelmente. A minha esposa maravilhosa, Amanda, a minha linda filha Sofia e seu noivo Bento, e ao meu filho Tiago, de quem me orgulho todos os dias. Meu nome não foi mencionado. Não me surpreendeu, mas confirmou mais uma vez o que eu já sabia. Aos olhos dele, eu estava à margem da família, não nela. Ergui minha taça e sorri, calma e composta, mesmo que aquela familiar e silenciosa queimação da exclusão se agitasse dentro de mim. Quando o prato principal foi servido, filé mignon para a maioria, robalo para mim, Sofia começou a falar demonstrativamente sobre seu futuro. Queremos começar a planejar a família logo após o casamento, ela anunciou, alto o suficiente para eu ouvir cada palavra. Bento e eu achamos que fortes semelhanças familiares são importantes, o maxilar dele e os meus olhos. Isso dará crianças lindas, não é? Falando em semelhanças, interrompeu tio Roberto, já visivelmente bêbado. Incrível como o Tiago se parece com o Ricardo quando tinha a idade dele. E a Sofia tem exatamente o sorriso da Amanda, acrescentou alguém. Bons genes, confirmou meu pai, orgulhoso. Fascinante como a natureza funciona. Sofia olhou diretamente para mim. O sangue fala mais alto, não é mesmo? A frase pairou pesadamente no ar. Alguns parentes trocaram olhares constrangidos, mas ninguém contradisse. A cada taça de vinho, o fino véu da polidez desaparecia. Tiago, agora animado, entrou no jogo de Sofia. Vocês lembram quando a Laura participou do Dia da Família na escola? Ele riu alto. A professora achou que ela estava no grupo errado. Tiago! Murmurou minha mãe sem muita convicção.
mas ela sorriu mesmo assim. A conversa desviou-se para o casamento de Sofia. Detalhes intermináveis sobre as conexões dos Bittencourt, a lista de convidados proeminentes, a perspectiva de que talvez o próprio governador aparecesse. Uma união tão perfeita, minha mãe suspirou. Sempre soubemos que Sofia faria um bom casamento. Bento parecia cada vez mais desconfortável. Finalmente, ele se virou para mim. Laura, eu andei pesquisando sua empresa. É impressionante o que você desenvolveu com essa tecnologia de personalização. Já pensou em expandir para o setor financeiro? Seu interesse honesto provocou uma reação visível em Sofia. Ela virou sua terceira taça de vinho e a bateu na mesa com um baque surdo. Deus, Bento, ninguém quer falar sobre algoritmos de marketing no aniversário do papai. Este é um momento de família. Ela enfatizou a palavra família como se quisesse me lembrar do meu lugar, ou melhor, da minha falta de lugar. Enquanto o garçom retirava os pratos e perguntava sobre as sobremesas, Sofia se inclinou para os do nosso pai e sussurrou algo para ele. Sua testa franzida e o breve olhar em minha direção disseram o suficiente. A tensão na sala era palpável, e lembrei-me do conselho da doutora Flávia, reconhecer quando é hora de se distanciar internamente. Talvez uma rápida ida ao banheiro tivesse ajudado. Mas antes que eu pudesse me desculpar, Sofia se levantou. Taça de champanhe erguida, cambaleando levemente, mas segura em seu papel de centro das atenções. Já que estamos celebrando a família hoje, ela começou com a voz ligeiramente arrastada. Eu quero fazer um brinde especial ao papai. Ela fez uma pausa, deixou o olhar vagar pela mesa e finalmente o fixou em mim. Família é tudo para os Mendes, disse ela, alta e clara. Nós cuidamos uns dos outros, nós nos apoiamos. Compartilhamos o mesmo sangue e a mesma história. Meu estômago se contraiu. Eu sabia o que estava por vir. Sustentei seu olhar, determinada a não mostrar reação. Por isso, ela continuou, sua voz agora mais dura, é tão importante reconhecer quem realmente pertence e quem está apenas de passagem. Ela ergueu a taça. Esta mesa representa gerações das famílias Mendes e Bittencourt, um legado passado através do sangue. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Até meus pais pareceram brevemente chocados com a franqueza do ataque de Sofia. O momento se arrastou, a tensão palpável, até que ela deu o golpe final. Laura, por favor, procure outra mesa, disse ela em voz alta, as inibições há muito dissolvidas pelo álcool. Esta aqui é para a família, não para agregadas. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. A equipe do restaurante congelou no meio do movimento. Taças pararam a meio caminho dos lábios, e todos os olhares vagaram entre o rosto triunfante de Sofia e minha expressão paralisada. Naquele segundo sufocante, senti novamente aquela velha sensação da minha infância. O desejo de me tornar invisível, de me dissolver no ar em vez de suportar a humilhação pública. Mas quase pior que suas palavras foi a reação, um riso inseguro que se espalhou pela mesa como uma rachadura. Sofia já chega, murmurou meu pai fracamente, sem verdadeira repreensão. Minha mãe tentou um sorriso forçado na direção das mesas vizinhas, mais preocupada em manter as aparências do que em me proteger. Eu fiquei imóvel, externamente controlada, internamente em tumulto. Anos de prática me ajudaram a manter a compostura. Isso não foi um insulto casual. Foi uma exclusão pública deliberada. Justo quando eu procurava palavras para me levantar com dignidade, o maître se aproximou da mesa. Com uma calma profissional que, no entanto, traía compaixão, ele colocou uma pasta escura de couro na minha frente. Não na frente do meu pai. Como combinado, senhorita Mendes, disse ele em voz baixa. Abri a pasta e vi a conta. 20 mil reais. A noite inteira, o menu de vários pratos, os vinhos finos, a celebração. Meu pai, aparentemente, havia providenciado com antecedência que a conta fosse entregue a mim, a empresária de sucesso, em vez de ao aniversariante. A humilhação final deixou tudo claro. Eu não fui convidada para ser parte da família ou para uma reconciliação. Eu era a solução financeira para uma noite cara. Meu sucesso, que eles normalmente menosprezavam, de repente se tornou útil quando se tratava de pagar a conta. Todos me observavam enquanto eu olhava os números. O olhar de Sofia era particularmente satisfeito, como se ela finalmente tivesse alcançado sua vitória. Meu pai olhava fixamente para o cardápio de sobremesas.
incapaz de me encarar. Minha mãe pressionava os lábios nervosamente, esperando que eu resolvesse a situação em silêncio. Nesse momento decisivo, fiz minha escolha. Respirei fundo, bebi calmamente um gole de água e tirei meu cartão corporativo da bolsa. Com mão firme, assinei a conta, incluindo uma gorjeta generosa para a equipe que havia testemunhado minha humilhação. Obrigada pela noite adorável, eu disse calmamente. Levantei-me e sorri. Desejo a todos vocês o melhor. Então me virei e fui embora, postura ereta, voz totalmente sob controle, apesar de tudo que eles tentaram. Mas antes que eu pudesse sair da sala, ouvi uma voz profunda atrás de mim. Um momento, por favor. Eu me virei. Um homem de cerca de 50 anos, elegantemente vestido, estava a alguns passos de distância. Sua presença, calma, autoridade, precisão, deixava claro que ele era alguém importante. Sua expressão era tensa, mas seu olhar não estava em mim. Marcos Oliveira, ele se apresentou com um breve aceno. Eu sou o proprietário do terraço. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Todos em São Paulo conheciam seu nome. Oliveira não era apenas dono de restaurante. Era uma figura proeminente no mundo dos negócios, regularmente retratado em revistas. Senhor Oliveira, começou meu pai apressadamente, de repente subserviente. Que honra! Espero que tudo tenha sido do seu agrado. Marcos não lhe deu atenção. Em vez disso, olhou diretamente para mim. Senhorita Mendes, posso falar com você em particular por um momento? Confusa, mas curiosa, assenti e o segui até um pequeno lounge ao lado da sala de jantar. Quando a porta se fechou atrás de nós, sua postura formal relaxou ligeiramente. Eu normalmente não me intrometo nos assuntos pessoais dos meus clientes, disse ele, apontando para uma poltrona, mas eu não podia simplesmente assistir ao que aconteceu lá. O senhor ouviu? Perguntei em voz baixa, sentindo o calor subir ao meu rosto. Mais do que isso, ele respondeu seriamente. Eu estava sentado na mesa ao lado com investidores. Ele fez uma pausa, depois continuou. O que sua irmã disse me atingiu de forma particular. Ele pegou o celular do bolso da jaqueta e me mostrou uma foto. Ele, uma mulher asiática e 2 adolescentes com tons de pele diferentes. Minha esposa e eu adotamos nossos 2 filhos, disse ele calmamente. Eles são nossa família. Ponto final. Quem vê isso de forma diferente. Ele cerrou os maxilares brevemente. Eu considero pobre de caráter. Engoli em seco, forçando-me a respirar calmamente. Suas palavras me comoveram mais profundamente do que eu esperava. Obrigada, consegui dizer finalmente, as lágrimas prestes a cair. Aliás, eu também li o artigo sobre você na Exame. Ele continuou. Seu trabalho com os algoritmos de marketing adaptativo é impressionante. É exatamente o que meu grupo de restaurantes está procurando. Queremos ajustar nosso alcance digital aos nossos clientes-alvo, 12 unidades, e cada uma precisa de uma estratégia individual. Eu o olhei, surpresa, comovida, e pela primeira vez naquela noite, não ferida, mas vista. A súbita conversa sobre negócios me deu a chance de recuperar a compostura. Então, o senhor está interessado nos serviços da Adaptive Edge? Perguntei, esforçando-me para manter a voz calma. Muito, respondeu Marcos com um leve sorriso. Tentamos 3 agências de marketing diferentes nos últimos 2 anos. Nenhuma delas entendeu realmente os desafios únicos que restaurantes de luxo em locais diferentes, com públicos diferentes, enfrentam. Ele acrescentou: parece quase destino que você esteja aqui esta noite, tanto como solução para nosso problema de marketing, quanto como alguém com quem eu gostaria particularmente de trabalhar depois do que acabei de testemunhar. A reviravolta era avassaladora, da rejeição familiar para uma oportunidade profissional inesperada em questão de minutos. Eu estaria muito interessada em discutir como poderíamos ajudar seu grupo de restaurantes, respondi, enquanto meu instinto profissional assumia o controle, apesar do caos emocional dentro de mim. Excelente, disse ele com firmeza. Mas primeiro precisamos esclarecer uma coisa. Ele se levantou. A conta que você acabou de pagar será imediatamente estornada, sem discussão. Abri a boca para protestar, mas ele ergueu a mão. E eu acho que sua família deveria saber com quem eles foram tão desrespeitosos. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta do lounge e me indicou para voltar com ele para a sala de jantar. A cena mal havia mudado.
Meus pais pareciam desconfortáveis, mas não culpados. Sofia fazia bico porque a atenção havia sido desviada dela, e Tiago digitava entediado em seu celular. Quando nos aproximamos, Marcos ergueu a voz, calma, mas autoritária. Senhor e senhora Mendes, ele começou formalmente. Eu gostaria de informá-los pessoalmente que a conta de hoje foi estornada. Não posso, em sã consciência, cobrar da senhorita Mendes depois da forma como ela foi tratada em meu estabelecimento. O rosto do meu pai alternou entre confusão, constrangimento e cálculo. Isso é muito generoso, Sr. Oliveira, mas realmente não é necessário, ele começou evasivo. Apenas um pequeno assunto de família, nada mais. Não, o olhar de Marcos tornou-se frio. Pelo contrário, o que eu testemunhei não foi um desentendimento. Foi humilhação. Ele fez uma breve pausa. E, a propósito, a senhorita Mendes e eu acabamos de fechar uma parceria de negócios, que será anunciada oficialmente na próxima semana. Sua empresa, Adaptive Edge Marketing, assumirá a estratégia digital de todos os restaurantes do Grupo Oliveira. Suas palavras foram um exagero. Tínhamos apenas discutido uma possível cooperação, mas sua intenção era clara. Ele estava publicamente tomando o meu lado. Sofia, que empalideceu visivelmente, tentou apressadamente recuperar o controle. Que maravilha, disse ela com alegria exagerada. Estamos todos tão orgulhosos da pequena empresa da Laura. Eu estava, claro, apenas brincando antes. Humor de família, sabe? Ela sabe que eu não quis dizer aquilo. Ela riu forçadamente. A tentativa de reinterpretar os eventos era tão transparente que quase me fez rir. Marcos apenas ergueu uma sobrancelha cética, mas permaneceu em silêncio. Senhorita Mendes, disse ele finalmente, minha equipe de liderança teria tempo amanhã de manhã, às 10 horas. Se você quiser, podemos discutir os detalhes. Os contratos estariam prontos até o final da semana. Estou ansiosa por isso, respondi calmamente, embora minha mente mal conseguisse acompanhar o que estava acontecendo. Excelente, ele assentiu. Virou-se para a mesa. Desejo a todos vocês uma noite agradável. A sobremesa é por conta da casa, é claro. Seu tom não deixava dúvidas de que esse gesto era por decência, não por simpatia. Depois que Marcos saiu, todos os olhares se voltaram para mim. Eu podia literalmente ver seus rostos se reajustando, da zombaria ao respeito súbito. Meu pai pigarreou. De empresário para empresária, ele começou. Laura, você poderia ter mencionado que conhecia Marcos Oliveira. É uma conexão impressionante. Eu não o conhecia até esta noite, respondi calmamente. Algumas conexões são feitas por valores em comum, não por sangue. A frase acertou em cheio. Minha mãe desviou o olhar. Sofia fez uma careta, e Bento parecia ao mesmo tempo envergonhado e impressionado. Você quer ficar para a sobremesa? Perguntou minha mãe, cautelosamente, apontando para minha cadeira vazia. A pergunta resumia todo o nosso relacionamento. Polidez superficial, seguida de aceitação condicional assim que parecia útil. Pela primeira vez, eu vi com clareza. Nenhum sucesso neste mundo mudaria a percepção deles sobre mim. Doeu e, ao mesmo tempo, pareceu uma libertação. Não, eu disse suavemente, pegando minha bolsa, e sorri. Acho que todos nós sabemos onde estamos agora. Desejo-lhe um feliz aniversário, Ricardo. Adeus. Virei-me e saí da sala, sem olhar para trás. A cada passo, sentia minha postura se endireitar, como se eu estivesse finalmente me libertando de algo que me manteve prisioneira por toda a vida. No elevador, descendo, tudo veio à tona. Raiva, dor, satisfação. E então, algo inesperado. Alívio. A fachada havia caído. Sem mais fingimento, sem mais espera, por um reconhecimento que nunca viria. No carro alugado, finalmente, as mãos tremendo levemente no volante, deixei as lágrimas virem. Não de tristeza, mas de libertação. Elas lavaram os últimos vestígios de velhas feridas. Liguei para Júlia, como prometido. Eles eram exatamente como eu pensava, eu disse, a voz embargada. Mas algo inacreditável aconteceu. E contei tudo a ela, desde a crueldade de Sofia até a intervenção inesperada de Marcos e a nova oportunidade que surgiu disso. Júlia me ouviu, oscilando entre a indignação pelo que aconteceu e o entusiasmo pela nova possibilidade de negócio. Então, se eu entendi direito, ela resumiu finalmente, sua irmã venenosa quis te humilhar publicamente e, em vez disso,
Você saiu de lá com um cliente de peso, enquanto todos eles ficavam de queixo caído? Ela sorriu satisfeita. Isso é o que eu chamo de karma. Não apaga tudo, admiti, enquanto dirigia em direção ao hotel. Mas ajuda a saber que alguém viu o que aconteceu e me defendeu. Ninguém nunca fez isso antes. Porque eles sempre tiveram o controle da narrativa. Júlia refletiu. Desta vez, alguém de fora viu a verdade. Naquela noite, no meu quarto de hotel, escrevi um longo e-mail para minha terapeuta, doutora Sátia Flávia. Descrevi os eventos da noite e minha decisão de me distanciar permanentemente dos Mendes. Cansei de tentar forçar amor onde ele não é dado livremente. Escrevi no final. É hora de investir minha energia em relacionamentos baseados no respeito mútuo, não na obrigação ou nos laços de sangue. Sua resposta veio cedo na manhã seguinte. Algumas portas precisam se fechar completamente antes que outras possam se abrir totalmente. Estou orgulhosa de sua clareza e sua força. Às 10 horas, cheguei à sede do grupo de restaurantes Oliveira. A recepcionista me conduziu diretamente a uma espaçosa sala de conferências com vista para o porto, onde Marcos me cumprimentou calorosamente. Quero me desculpar mais uma vez por intervir em sua situação privada. Ele começou, depois que nos sentamos. Foi talvez presunçoso, mas eu simplesmente não conseguia ficar de braços cruzados. Por favor, não se desculpe, respondi calmamente. Sua intervenção significou mais para mim do que você imagina. Embora eu deva esclarecer que ainda não fechamos nada, apesar do seu anúncio espontâneo ontem à noite. Ele sorriu. Vamos chamar isso de uma verdade antecipada. Mas eu quis dizer cada palavra. Sua abordagem é impressionante e precisamos exatamente do que a Adaptive Edge oferece. Nas 2 horas seguintes, nos dedicamos aos problemas de marketing de sua cadeia de restaurantes e às possibilidades de como meus algoritmos poderiam direcionar grupos de clientes específicos para locais individuais. No final da conversa, tínhamos um esboço de um contrato de 6 meses que tornaria os restaurantes Oliveira um dos nossos maiores clientes. Vou preparar a proposta oficial hoje mesmo, prometi na despedida. Excelente, disse Marcos, apertando minha mão. Ele acrescentou com um pequeno sorriso. O sucesso é a melhor forma de vingança, mas encontrar pessoas que te valorizam por quem você é, essa é a verdadeira vitória. Quando saí do prédio, senti-me mais leve do que em anos. Como se o laço invisível que me acorrentava ao desejo de reconhecimento da minha família adotiva tivesse finalmente se rompido. Eu estava livre para seguir meu caminho sem as expectativas deles. 6 meses após aquela noite fatídica no terraço, minha vida havia mudado completamente. A colaboração com o grupo de restaurantes Oliveira superou todas as expectativas. Nosso estudo de caso tornou-se o carro-chefe da Adaptive Edge e atraiu inúmeros novos clientes de grande porte. Crescemos para 38 funcionários, abrimos um segundo escritório no Rio de Janeiro e planejávamos a expansão para a costa oeste. Mas, por mais gratificante que fosse o sucesso profissional, ele empalidecia em comparação com meu crescimento pessoal desde o rompimento com os Mendes. De volta a Recife, intensifiquei minhas sessões com a doutora Flávia. Trabalhamos para dissolver a crença profundamente enraizada de que eu, de alguma forma, não era digna de amor. Uma crença que minha família havia inconscientemente incutido em mim ao longo dos anos. As pessoas que deveriam ter te amado incondicionalmente falharam, disse a doutora Flávia uma vez, durante uma sessão particularmente comovente. Essa falha mostra a limitação delas, não o seu valor. Racionalmente, eu já entendia essa frase, mas emocionalmente, aceitá-la era um desafio diferente. Com exercícios direcionados, aprendi a questionar velhas crenças e, passo a passo, substituí-las por novas verdades de apoio, baseadas em evidências da minha vida real. Também me juntei a um grupo de apoio para adultos adotados, que se reunia semanalmente no centro comunitário perto de mim. Pessoas com trajetórias de vida completamente diferentes, unidas pela busca comum de pertencimento além da origem biológica. Sangue é apenas biologia, disse Miguel, um arquiteto de 35 anos adotado da Colômbia quando bebê. Família são as pessoas que aparecem para você, que te veem e te amam mesmo assim. Suas palavras me atingiram profundamente. Elas confirmaram o que eu já sentia
que minha verdadeira família era composta por pessoas que escolheram me apoiar. Júlia e seus pais, minha equipe na Adaptive Edge, mentores como Natália e Jordano, e agora Marcos, cuja lealdade inesperada veio em um momento crucial. 3 meses após o incidente em São Paulo, fundei a Fundação Adaptive Edge, com uma doação inicial pessoal de 500 mil. Seu objetivo era simples, mas significativo: bolsas de estudo e mentoria para jovens adotados e ex-crianças de abrigos que aspiravam a uma carreira nos negócios. O sucesso não deve depender do sobrenome ou de privilégios herdados, expliquei a uma jornalista na inauguração. Às vezes, as maiores inovações vêm daqueles que tiveram que criar seu próprio caminho. Os primeiros 5 bolsistas foram um ex-acolhido que estava criando uma linha de moda, um adotado internacionalmente que desenvolvia software de tradução, e uma jovem mulher que construía uma plataforma para conectar adotados a recursos culturais de sua origem. Acompanhar esses jovens logo se tornou a parte mais gratificante da minha semana. Minha maneira de transformar minha dor em algo significativo e facilitar o caminho para outros que eu mesma tive que percorrer sozinha por tanto tempo. 4 meses após o jantar no terraço, recebi um e-mail inesperado da minha mãe. A linha de assunto era simplesmente: dando notícias. Seu tom casual contrastava fortemente com os anos de distanciamento emocional. Laura, vimos seu nome em várias revistas de negócios e ouvimos sobre o trabalho da sua fundação. Seu pai e eu estamos muito impressionados com o que você alcançou. Talvez pudéssemos almoçar na sua próxima visita a São Paulo. A Sofia, aliás, pergunta muito por você. Beijos, mamãe. A tentativa de retomar o contato agora que eu era publicamente bem-sucedida poderia ter me dado esperança antes. Mas desta vez, eu vi através disso imediatamente. Era o mesmo afeto condicional, apenas reembalado. Agora, meu sucesso parecia útil para eles. Após cuidadosa consideração e consulta com a doutora Sena Flávia, formulei uma resposta que estabelecia limites claros. Obrigada pela sua mensagem. Fico feliz em saber que vocês estão bem. No momento, estou focada em cultivar relacionamentos onde sou valorizada por quem eu sou, não por minhas conquistas. Se vocês estiverem interessados em um relacionamento genuíno e respeitoso, eu precisaria ver um reconhecimento dos padrões passados e uma disposição para mudar a dinâmica no futuro. Tudo de bom, Laura. Uma resposta nunca veio, o que apenas confirmou o que eu já sabia. O interesse deles não era em mim, mas no brilho que meu sucesso lançava sobre eles. Em vez de dor, desta vez senti paz. Era como se um capítulo há muito pendente tivesse finalmente se encerrado. 5 meses após a noite em São Paulo, outra mensagem chegou. Desta vez, escrita à mão. Uma carta de Tiago, agora no 3º ano da faculdade. Laura, ele começou, com uma caligrafia incerta. Tenho pensado muito sobre o aniversário do papai e sobre como eu te tratei no passado. Eu segui o exemplo da Sofia porque era mais fácil do que pensar por mim mesmo. Hoje, tenho vergonha disso. Meu professor de psicologia citou sua fundação como um exemplo de propósito através da dor. E eu nem tive coragem de dizer que você é minha irmã. Não espero perdão, mas quero que você saiba. Eu vejo agora o quão errados nós estávamos. Se você estiver disposta um dia, eu gostaria de me desculpar adequadamente. Ao contrário do e-mail superficial da minha mãe, sua carta parecia honesta. Após 2 semanas de reflexão, liguei para ele. Assim começou um recomeço cauteloso, mas sincero. Não como irmãos em velhos papéis, mas como 2 adultos. As conversas foram estranhas no início, mas reais. A Sofia ainda não entende. Ele admitiu em nosso 3º telefonema. Ela diz que você está exagerando e guardando rancor, mas estou lendo muito sobre adoção e psicologia familiar. Eu quero entender o que você passou. Seu desejo de aprender e questionar velhas narrativas mostrava um desenvolvimento que eu nunca esperei. Não nos tornamos amigos íntimos, mas nossas trocas ocasionais me lembraram que as pessoas podem mudar, se realmente quiserem. 1 ano após aquela noite no terraço, tirei um dia de folga e fui até a orla de Boa Viagem. Na beira do mar, sob o vento frio de outubro e a luz clara do sol, refleti sobre o ano que passou. Um tempo cheio de desafios, dor, mas também clareza e cura. Eu havia preparado pequenos pedaços de papel, nos quais escrevi tudo o que queria deixar ir, o desejo de validação de pessoas que nunca nadariam.
o hábito de minimizar minhas conquistas, a voz interna que afirmava que eu merecia menos amor do que os outros. Um por um, rasguei os papéis e deixei os pedaços serem levados pelo vento sobre a água, liberando simbolicamente os velhos padrões. Então, peguei pequenas pedras lisas nas quais havia escrito afirmações. Eu sou digna de amor incondicional. Eu crio meu próprio pertencimento. Meu valor é inato, não conquistado. Guardei essas pedras como lembranças tangíveis das verdades que eu agora, passo a passo, internalizava. À noite, convidei as pessoas que haviam se tornado minha verdadeira família. Júlia e seu marido Miguel, minha amiga íntima e CEO Leila, Marcos e sua esposa Helena, que estavam em Recife para a abertura de um restaurante, e 2 membros do meu grupo de apoio de adoção. Sentamos à minha mesa de jantar, rimos, comemos, contamos histórias, conectados não pelo sangue, mas pela escolha e pelo respeito mútuo. Quero propor um brinde, disse Marcos, erguendo sua taça. A Laura, que nos mostrou que a família é criada pelo amor, não pelo acaso. Quando as taças se tocaram e rostos calorosos sorriram para mim, senti um sentimento de pertencimento que nunca conheci na família Mendes. O jantar doloroso, 1 ano antes, havia me forçado a aceitar uma verdade. Não se pode forçar amor onde ele é negado. Somente quando deixei ir, surgiu espaço para laços genuínos e voluntários. Mais tarde, quando todos foram embora, fiquei na janela do meu apartamento, olhando para o horizonte brilhante de Recife e pensei sobre a lição daquele ano. Família, eu percebi, não significa genes ou documentos compartilhados. Significa quem fica, quem está ao seu lado com amor e aceitação, quem celebra seus sucessos sem inveja e acompanha seus fracassos sem julgamento. Ao deixar a mesa onde nunca fui bem-vinda, eu havia encontrado outra mesa. Uma onde cada lugar era conquistado pelo amor, não pelo nascimento. O caminho da cura não estava completo, pois velhas feridas podem reabrir. Mas ali, na minha casa, cercada por evidências da vida que eu mesma criei, finalmente senti paz com minha história, com todos os seus capítulos. A garota adotada, que nunca pertenceu totalmente, havia finalmente encontrado seu verdadeiro lar. Não em um nome ou lugar, mas na certeza de que ela merece amor, exatamente como é. E nessa certeza havia uma liberdade que nenhuma rejeição jamais poderia tirar. E você? Você já teve que se distanciar de pessoas que não reconheceram seu valor para encontrar aquelas que realmente te valorizam? Escreva nos comentários abaixo e conte sua experiência. E se esta história tocou você, dê um curtir no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem hoje. Lembre-se, a verdadeira família é feita de amor e respeito, não de sangue. E às vezes, a família que escolhemos nos dá mais cura do que aquela em que nascemos. Obrigada por ouvir minha história. E desejo a você a coragem de criar sua própria mesa, onde todos sejam valorizados por quem realmente são.